Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 26 de janeiro de 2023. Quais são as chances de a direita brasileira voltar ao governo federal? Se essas chances existem, em que prazo? Perguntas como essas estão implícitas nos comentários dos meus vídeos, nas conversas que eu mantenho dentro dos grupos conservadores no WhatsApp. Gente ainda com sangue nos olhos, achando que é preciso agir com uma certa radicalidade contra o governo petista antes de que ele consiga se instalar completamente, colocar em prática todas as suas políticas públicas. Gente conformada, decepcionada, jogando a toalha, achando que não tem mais saída. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Resolvi fazer esse vídeo justamente para fazer a minha análise para você sobre essa questão, dar uma resposta para essa demanda. Me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, gente. Resposta para essa pergunta, quais as chances de a direita brasileira voltar ao governo e quando, não é simples. A política é das atividades mais dinâmicas do ser humano, está sempre mudando, sempre comporta surpresas. Mas para quem já acompanha o canal aqui faz tempo e já pegou a embocadura da minha análise, talvez já tenha percebido aquilo que eu vou tornar explícito no vídeo de hoje. A questão é a seguinte, gente. Nós vivemos um momento de ruptura histórica. Já falei disso em vários vídeos ao longo da história do canal. O que eu chamo de ruptura histórica? É uma disputa de poder entre a camada da sociedade brasileira que trabalha e produz a riqueza do país e paga os impostos e faz a economia andar, contra uma outra camada da sociedade brasileira que vive do trabalho alheio. Vulgarmente, gosta de mamar nas tetas do Estado, ou seja, trabalha com a filosofia de apropriação da riqueza daqueles que produzem riqueza, alocação no Estado e redistribuição. Em nome de uma suposta justiça social, nós sabemos que há o interesse deles em embolsar boa parte desse dinheiro no processo de redistribuição. Sempre foi assim ao longo da história do Brasil. Nós somos um país que estruturalmente tangencia um modelo socialista, né? Não somos exatamente socialistas, somos patrimonialistas, mas a lógica do jogo político, historicamente, desde a nossa formação até os tempos atuais, sempre foi essa. O Estado é o organismo dirigente da sociedade, é dominante, ao contrário dos Estados Unidos, em que a sociedade e o mercado são mais fortes que o Estado. E aqueles que controlam o Estado se apropriam da riqueza nacional. Em geral, de maneira imoral, muitas vezes, quem sabe até, no mais das vezes, de forma ilegal. E a rebelião que aconteceu de 2013 para cá, pacífica, democrática, de milhões de brasileiros nas ruas, tem como conteúdo e significado a ruptura com esse padrão histórico de dominação que marca a nossa formação política e o desenvolvimento da nossa história até os dias atuais. Todas as rebeliões anteriores foram sufocadas pelo governo central. Pela primeira vez se formou um corpo social e político nacional disposto a lutar pelo poder político no país. E poder é a capacidade de definir o destino, a direção rumo a qual queremos que o país ande. E este movimento que se insurgiu a partir de 2013, depois derrubou o governo do PT através do impeachment democrático e legal, nada de golpe, como dizem os petistas e como disse o Lula, para a irritação do Temer, do PSDB e de outras forças políticas, e depois elegeu o presidente Bolsonaro, é um movimento de ruptura histórica que até então vinha operando dentro das 4 linhas. Até então, até quando? Até o resultado desta eleição. É um movimento social e político, no entanto, que eu caracterizo como imaturo.
como estando na adolescência da política, porque é integrado por pessoas que não faziam política antes de 2015, 2013, começaram a fazer política recentemente, não tem experiência nem vida partidária, não tem um partido, e cuja tecnologia de ação política se resume à mobilização de rua e mobilização de rede social, o que já pressupõe um certo grau de organização, mas muito aquém de forças políticas organizadas em partidos, com educação política, com formação política, com estratégia política, estratégia de comunicação, formulação de políticas públicas, educação política do povo, penetração nas instituições, enfim, enraizamento nas estruturas reais de poder da sociedade, para, ao vencer uma eleição, consolidar-se no poder, permanecer no poder. Fruto dessa imaturidade, inexperiência e falta de organização, e perda de paciência e indignação com o resultado da última eleição, uma parcela desse movimento se radicalizou e, em vez de recuar diante da derrota, que foi o resultado da eleição, pode ter sido incorreto, injusto, mas o fato é, como eu digo, o chefão dele está sentado no trono do presidente da República e o presidente Bolsonaro está num alto exílio em Miami e o nosso povo aqui está desacorçoado, sem pai nem mãe, desorientado, sem saber o que fazer, como eu disse na chamada do vídeo, gente querendo ainda radicalizar, gente jogando a toalha e gente como eu observando o cenário e buscando caminhos para a sobrevivência da direita e para a volta da direita ao poder. Vocês sabem, eu sempre fui contra a intervenção militar, sempre fui contra o uso da violência na política, tenho vários vídeos antigos aqui no canal, ainda que neste período pós-eleitoral eu estivesse, como muitos, na expectativa de que alguma atitude fosse tomada para esclarecer aquilo que está mal esclarecido em relação ao processo eleitoral brasileiro. Defendi em vídeo, e perdi seguidores por causa disso, que era momento de recuar, reagrupar, resistir e contra-atacar no erro do inimigo. Por detrás dessa visão estratégica está a compreensão de que nós não temos força política para trombar de frente, tentar derrotar um inimigo tão poderoso, um inimigo sistêmico. Ainda no governo do presidente Bolsonaro, acho que em 2020, eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Oposição Sistêmica, mostrando que a gente não estava enfrentando apenas Lula e o PT, mas todo um sistema, inclusive com o apoio externo dos globalistas, que visava tirar a direita, tirar o presidente Bolsonaro do governo. Então, o sistema nos derrotou. Colocaram lá o candidato que eles queriam, estão perseguindo a direita, e esse fato por si só, muito antes do 8 de janeiro, daqueles acontecimentos desastrosos, daquele erro político monumental, já me sugeria que era hora de recuar, tanto que eu fiz vídeo sobre isso antes do 8 de setembro. Ou seja, para derrotar um inimigo como esse é preciso recuo, reorganização, planejamento e fazer um jogo de oposição no desgaste do governo. Requer paciência, perseverança e a espera do momento adequado para um ataque mais contundente em circunstâncias melhores que a que nós temos. Pois bem, aconteceu o desastre do 8 de janeiro e a consequência daquilo piorou o cenário pós-eleitoral. Ou seja, se nós já tínhamos que ter recuado depois do resultado adverso da eleição, depois do que aconteceu em Brasília, daquele desastre, nós estamos sendo obrigados a recuar contra a vontade de muitos. Lideranças presas, perseguidas, censuradas, canais desmonetizados, enfim, uma perseguição do sistema contra a direita, que está levando gente justa na carona de pecadores, de gente que se exacerbou, que partiu para invasão e depredação de prédios públicos indevidamente. Muita gente entrou de bobo naquela onda
está sendo presa injustamente, mas o fato concreto é esse. Quer dizer, a direita está sendo acuada pelo sistema. E aqueles poucos que ainda sobrevivem incólumes, né, como eu, tem que ficar medindo as palavras e vendo o que dizer para não virar alvo da perseguição. Então, diante de uma situação como essa, gente, eu repito, não adianta dar murro em ponta de faca. Não adianta atacar de forma atabalhoada, precipitada, desorganizada, por impulso, sem planejamento, sem estratégia, sem organização, sem força política para um inimigo que mesmo fora do governo já era forte e que agora, além de todas as vantagens competitivas que tinham, sabotagem dentro da máquina do Estado, controle do judiciário, controle da mídia, controle do meio educacional e cultural, controle de uma parcela das igrejas, agora está de volta ao governo. Portanto, tem mais instrumentos para agir contra nós. Portanto, gente, infelizmente, com a minha idade, eu gostaria de ver o Brasil decolar rumo a um futuro livre, próspero, com ordem e progresso, ancorado em ideias liberais e valores conservadores, como eu sempre digo nos meus vídeos ao final. Mas, infelizmente, a experiência, tudo aquilo que eu estudei na ciência política, me dizem que nós vamos ter que ter paciência, vamos ter que estudar, vamos ter que nos organizar, talvez inclusive criar um partido próprio da direita brasileira e partir para um processo de conquista de espaço, de acumulação de forças na sociedade no médio e longo prazo. A esquerda tem um conceito que é o de acumulação de forças, que parte do pressuposto de que os movimentos sociais dirigidos por gente de esquerda precisam ir fazendo mobilizações, pequenas manifestações, no caso da esquerda, greves, outro tipo de manifestação para desgastar o governo, quando o governo comete erros, principalmente os governos erram, para ir desgastando o governo e tendo pequenas conquistas, pequenas vitórias que vão fortalecendo a convicção dos ativistas, dos militantes, enfim, de que uma grande vitória lá na frente é possível. A gente tem que aprender com isso. Não precisamos adotar os métodos da esquerda, não somos de esquerda, mas esses caras desenvolveram uma tecnologia já há mais de um século. O PT há mais de 40 anos. E não é por nada que governaram o Brasil por 14 anos no passado e estão de volta no governo. Para bobos eles não servem. E não somos nós que vamos fazer papel de bobos de novo e facilitar o serviço deles. Ok? Para não deixar todo mundo pessimista, desesperançoso, eu faço a avaliação, que também está nos meus vídeos anteriores aqui, de que nós vamos experimentar uma crise econômica aguda dentro de 6 meses aproximadamente, que decorre da combinação entre uma recessão mundial com o fato de que empreendedores brasileiros começaram a puxar o freio de mão, começaram a demitir, cortar investimentos, mandar dinheiro para o exterior. E essa onda de demissões e retração de investimentos vai cobrar o seu preço de forma visível, já está cobrando, mas as pessoas não percebem, ali pelo meio do ano. Já temos dito também aqui que diante de uma situação como essa, não é de todo imprevisível um racha entre eles, com a turma do Alckmin, do ilustríssimo senhor doutor Alexandre de Moraes, que é unha e carne com o Alckmin, de Michel Temer, que está incomodado com o fato de que Lula está chamando o impeachment de golpe, de uma parcela do sistema financeiro e empresarial, que sempre preferiu o Alckmin ao Lula, sempre preferiu o PSDB ao PT, e nunca simpatizou com os conservadores, os liberais, e muito menos com o presidente Bolsonaro. Então, é possível que se crie uma situação dentro de alguns meses que nos permita, mesmo com esse grau incipiente de organização que nós temos, entrar numa onda para dar uma talagada no governo do PT. Ah, mas não muda nada
tirar o Lula para botar o Alckmin? Eu preferia tirar os dois juntos, trazer de volta o presidente Bolsonaro, ou botar lá uma outra liderança da direita. Eu preferiria. Com todas as críticas que eu tenho ao presidente Bolsonaro, é o que temos. Maior líder de massa da direita brasileira na história. Mas pode ser outro, né? Só que esse outro não está no radar e o presidente Bolsonaro está sem data prevista para voltar ao Brasil. E se voltar, pode ser preso ou tornado inelegível. Temos que trabalhar com essa variável. A divisão deles nos interessa? Desgastar o governo deles diante de uma situação de crise nos interessa? Do meu ponto de vista, interessa. Acho que tirar o Lula, que é foro de São Paulo, para botar o Alckmin, que é agente dos globalistas, muda pouco, mas como eu já disse em vídeo aqui, o PT é uma força política muito mais organizada, muito mais competente do que todos os seus adversários juntos no campo da centro-esquerda. Tanto que botou o PSDB no bolso e o PSDB nunca mais voltou ao governo depois que o PT chegou lá. Então eu prefiro um Alckmin solitário, fora do PSDB, tendo que arregimentar apoios com um governo frágil, do que esse governo que está aí, que está praticando uma verdadeira blitzkrieg. Blitzkrieg era uma estratégia nazista de ataque, em que eles rapidamente atacavam todo o território com toda a força e avançavam de surpresa contra o território inimigo, ocupando todos os espaços. Para o caso de tiver que recuar, recua sobre um território ocupado, e não para trás das linhas no território que já era dos nazistas. Observando o Lula, observando Flávio Dino e outros membros do governo, é exatamente isso que estão fazendo. Tentando enfiar o pé na porta, empurrar a goela abaixo, tudo que eles podem, agora, enquanto a direita está acuada, sendo perseguida, porque o PT sabe que daqui 6 meses o cenário vai ser muito mais difícil para eles do que está sendo agora. É uma oportunidade. Significa que vamos conseguir derrubar o Lula? Não sei. Não sei. O PT não entrega o poder facilmente. Basta ver o tempo que nós levamos para tirar a Dilma do governo. Foram mais de 2 anos de mobilizações de rua de massa até que o sistema se convencesse a tirá-la de lá. E o Lula é 1000 vezes mais esperto que a Dilma. É capaz de entregar até a última prega do orifício para ficar no cargo, mesmo que tenha que ceder espaços para os aliados de ocasião, que são inconvenientes, mas em troca de ficar no cargo, eu não duvido que Lula faça isso. No curto prazo, gente, é o que temos. E mais, se o Lula sobrevive a esses 6 meses para frente, aí, esse período de crise, que vai durar do meio do ano até o fim do ano, a perspectiva dele ficar por longo prazo é grande. Então nós temos uma oportunidade. Desde que saibamos que é hora de baixar a poeira, de recuar, de falar mais nos grupos fechados do que publicamente, de pensar seriamente na possibilidade de organizar um partido próprio, de começar a fazer formação política. O pessoal andou me cobrando aí nos grupos, eu estou preparando um curso para vocês, tá? É um curso de Fundamento, Ciência Política e Atuação nas redes sociais, acho que lá por março e abril vai estar pronto, estou gravando as videoaulas. Nada disso substitui um partido político. Nessa missão de fazer formação política, elaborar políticas públicas, fazer planejamento político estratégico, planejamento estratégico de comunicação, organizar a atuação de bancada no parlamento, ocupar espaços na mesa e nas comissões do parlamento, fazer uma política eficaz de oposição, preparar lideranças intermediárias e candidatos a vereador, deputado estadual, deputado federal, com mais qualidade do que esse que a gente tem jogado dentro dos parlamentos aí Brasil afora, para pensar numa volta ao poder no médio e longo prazo, mas com consistência, de forma que não seja tão fácil como foi para eles botar o Lula sentado lá dessa vez, e que da próxima vez que a gente bote um presidente da República lá, seja para eleger, reeleger, fazer sucessores e implementar um projeto político de longo prazo para o país fundamentado em ideias liberais e valores conservadores.
Não tem milagre, gente. A eleição do presidente Bolsonaro em 2018, eu não me canso de dizer, foi um acidente da história. Nós chegamos lá muito mais porque estava todo o povo contra o Lula e contra o PT e contra a Dilma do que porque o povo estivesse a nosso favor. Votaram no presidente Bolsonaro. Em grande parte, não todos, é óbvio, muitos como eu votamos convictamente porque achávamos mesmo que o presidente Bolsonaro era a melhor opção naquele momento, mas muita gente votou em Bolsonaro para tirar o PT. Assim como agora muita gente votou no Lula para tirar o Bolsonaro, não são petistas todos. E esse bloco que botou o Lula lá pode rachar logo ali. E uma parcela desses eleitores, não da cúpula, né? A cúpula que é o Alckmin, mas uma parcela desses eleitores que votou no Lula por falta de informação ou por rejeitar o presidente Bolsonaro, pode se passar para a oposição, facilitando a nossa vida e eventualmente criando um atalho para a gente voltar ao poder. Mas o atalho, se acontecer, o acidente da história se acontecer, é sorte. E a sorte ajuda quem se ajuda, Deus ajuda quem se ajuda. A oração, os pedidos a Deus são importantes? São. Mas não basta. É preciso trabalhar, é preciso amadurecer. E eu sigo na trincheira, como eu disse. Vou seguir na batalha, até porque eu não tenho alternativa. Jamais vou ceder a um governo de esquerda, jamais vou deixar de fazer oposição a esses caras, naquilo que tiver ao meu modesto alcance, que é passar aquilo que eu aprendi ao longo já de quase 46 anos de política, do fato de que eu passei a minha vida estudando esse negócio, e o que eu posso fazer eu estou fazendo aqui no canal. E alguma coisa também conversando com gente sobre isso que eu falei no vídeo aqui hoje, ok? O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo na cos.tv, meu canal alternativo de vídeos. Se você tiver interesse em fazer o curso que eu vou lançar, já manda uma mensagem para dextrajornalismo@gmail.com, que eu vou cadastrando vocês assim que o curso estiver prontinho, eu aviso. Vou avisar aqui no canal, vou divulgar nas redes sociais, é o que eu posso fazer, é o que está ao meu alcance, ok? Contem comigo e eu conto com vocês, porque esse canal depende do Pix que você deposita aqui mensalmente, gente. Isso aqui é um trabalho, dá trabalho. Fazer esses vídeos, preparar os vídeos, ler o noticiário, selecionar a notícia, preparar as análises, né? E é um trabalho de alto risco, porque eu ofereço ele de graça. Contribui quem quer. Então tem que me puxar para oferecer um produto de qualidade. O pessoal desanimou aí depois da eleição, a receita do canal caiu bastante. Conto com você, com o seu Pix, o mês está terminando, ajuda a equilibrar a receita do canal aí. E conto com você também para compartilhar meus vídeos, chamar os amigos, colegas, parentes para seguir o canal, levando mais longe o conteúdo que eu produzo aqui, entregando análise e informação independente, baseada em ideias liberais, valores conservadores e na defesa de um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Amanhã tem mais.